Rapaz, amados, todos os meus vídeos, eles costumam ser munidos de muitos versículos das Escrituras, da Bíblia, porque para mim não basta apenas eu falar. Eu quero que você verifique, que você vá lá nos versículos que eu mostro e confira na sua Bíblia, porque eu não gosto de expor minha opinião, e sim ver o que realmente fala a palavra de Deus. No entanto, eu tive conversando uns meses atrás com um pastor, um ex-pastor da igreja que eu congreguei, e coincidentemente abordamos o assunto do dízimo. Demoramos cerca de 4 horas e meia, 5 horas conversando sobre o assunto. E ele começou a citar testemunhos. E nesse meu período, eu mostrava os versículos na Bíblia e ele não conseguia mostrar nada, sempre tentando fugir. Ele falou sobre um tal de Gil Jesus, lá do México. Eu vi um documentário outro dia, que era uma espécie de Robin Hood, que roubava dos pobres, dos ricos e dava aos pobres, mas era um ex-bandido ou um bandido. Ele falou que uma mulher foi lá com o filho tocou na sua estátua e colocou no rosto e foi curado. Aí eu falei, então pastor, dá para basear a nossa fé em testemunhos ou na palavra de Deus? Está cheio de cartazes por aí, eu agradeço a Santo Expedito, agradeço a Santo tal, Nossa Senhora tal, e agora? Vamos atribuir, dizer que isso é certo, porque estão contando testemunhos sobre isso, ou vamos ficar com as Escrituras? Aí eu falei para esse pastor, falei, olha, vocês falam que a porta que Deus abriu ninguém fecha. Falam que essa igreja, esse templo, foi Deus que abriu. Mas para vocês manter o aberto, tem que pregar uma mentira, tem que dizer que se alguém não der 10% do seu salário, vai ser amaldiçoado. Onde está escrito tamanha aberração? Onde isso foi colocado? Então, amados, para manter esses templos abertos, eles têm um padroeiro. E qual é o padroeiro dos evangélicos? São Malaquias 3,10. Esse é o padroeiro das instituições evangélicas. Porque ainda, se o profeta Malaquias tivesse falado isso para nós, que não é o caso, foi para uma época específica, para um povo específico, para um pacto específico que não é o que nós temos hoje. E Jesus fala outras coisas diferentes. Em quem deveríamos acreditar? Ainda se fosse conflitante, que não é o caso, com quem deveríamos abraçar? Qual a doutrina ficaríamos? Com Malaquias ou com o nosso Salvador? Porque a base da cristandade, a base da salvação é Jesus. Dali parte tudo, todos os princípios partem do Filho de Deus, porque ele foi enviado por Deus para isso. Já estava sido profetizado desde a época de Adão. Nos profetas, nos salmos, está repetido. Então, amado, o padroeiro deles é São Malaquias, porque ele abandona Jesus Cristo, todo o ensinamento dos apóstolos, e se apega num texto fora de contexto de Malaquias 3,10. Então, lembre-se, o padroeiro desses tais São Malaquias. Eles falam, mas eles alegam, a prosperidade é dom de Deus. Mas espera aí, se é dom de Deus, é um presente, é de graça. E por que se eu não der algo, eu não vou ser abençoado, não vou prosperar? Tem alguma coisa errada nesse contexto. Amados, dom, presente, dádiva, assim como a salvação Jesus nos deu, com o sacrifício na cruz do Calvário que ele fez por nós. Então, dom é presente. Então, amados, se você tem que fazer algo para você prosperar, para ser abençoado, isso não é dom, isso não foi dado, isso não é dádiva. Então, o padroeiro dessas instituições religiosas, Malaquias 3,10, tem sustentado elas desde muito tempo. Mas o nosso padroeiro, o nosso ajudador, o nosso intercessor é Jesus Cristo. A esse devemos seguir, e ele tem nos sustentado, não uma instituição religiosa, mas uma igreja santa, que é o que ele quer que voltemos até a vinda dele. Por que você acha que Deus vai permitir que nós passemos pela grande tribulação, como está escrito em vários lugares, inúmeros lugares? Por quê?
para que nosso caráter seja moldado nesse espaço de tempo, para que o que há em nós se manifeste verdadeiramente, assim como foi no passado, amado, para ver se realmente nós servimos a Jesus Cristo ou a Mamon, se nosso padroeiro é Jesus ou se é São Malaquias 3:10. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.